Todos me contribuíram de alguma forma. Alguns me ensinando o que eu não devo ser e outros me ensinando aquilo que eu devo ser. Então, hoje eu prezo muito por isso. Eu tento conviver com pessoas que possam agregar algo. Não que eu possa só sugar, Sim. mas que eu possa oferecer, Sim, que eu possa receber. Contribuir também Contribui com as também. pessoas. Então, eu acho que a vida é isso, cara. Nós estamos aqui numa viagem. E algumas pessoas vão embarcar nessa viagem com nós, talvez um dia, 2, 1 ano, 10 anos. Alguns só vão dizer oi e passar. E outros vão andar por um bom tempo. Então, se a gente puder aproveitar essa viagem aqui, né, e usufruir dela. Porque eu brinco com um amigo meu, falou, cara, eu já fiz uns 10 cursos daquela 10 passos pra felicidade, eu já dei 500 e não encontro. Eu disse, cara, talvez o segredo tá aí, você tá buscando. E eu tô feliz por estar aqui hoje. Sim. Então, eu tô curtindo esse momento. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados, né, toda semana para bater um papo, compartilhar um pouquinho das histórias. O Fala Mais que é um oferecimento da Cicobi, Valcred Sul, do Mercado Marine, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Esses são os nossos parceiros desta temporada e o parceiro que está aqui à frente, o Jonathan vai apresentar agora. Hoje vai ser um programa, acho, umas 4 horas mais ou menos, porque só tem gente da comunicação aqui, né? Não vai faltar conversa. Ele vem lá de Faxinal dos Guedes, é empreendedor, designer, comunicador da rádio Alternativa FM, que é lá de Faxinal dos Guedes, né? Eu vou falar o nome completo dele aqui, mas eu acho que o pessoal não vai conhecer, né? Márcio Luiz de Lima, conhecido como Marcinho. Marcinho, né? Eu conheci como DJ Marcinho. Você é dessa época, Jonathan? Sou da época, DJ Marcinho. Era famoso, né? Muito famoso. Como é que tá, Marcinho? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado pelo convite. Jonathan Jefferson, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro dizer que eu sou fã de vocês, de carteirinha, já falei antes em off, que não é para puxar o saco, é pelo trabalho que vocês fazem, né? E espero poder contribuir um pouco. Vamos contar um pouco dessa história que você falou, que começou um tempo atrás, e como estamos no estúdio aqui em Ponte Serrada, eu tenho uma ligação muito legal, porque eu tenho muitos amigos aqui em Ponte Serrada. Então é um prazer estar aqui, passar esse momento com vocês e compartilhar. Eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente poder compartilhar. Isso. Compartilhar ideia, compartilhar conhecimento, e o que vier aí, vamos conversar. Esse Bacana. é o objetivo, né? Exatamente. Marcinho, você é natural de Faxinal dos Guedes, mora lá, trabalha lá, tudo, né? Viveu a vida toda lá ou ficou algum período fora? Então, eu sou filho de Faxinal dos Guedes, toda a minha família, uma família de 5 irmãos, né? E morei apenas 1 ano fora. Como você falou, tive uma época que eu era DJ e eu passei uma época em Goiás. Morei numa cidade chamada Caldas Novas, que é uma cidade turística, tem água quente lá e tal, perto Bastante de Goiânia. famosa, né? Exatamente. Então a gente tinha uma danceteria, uma época aqui que vamos conversar no decorrer da conversa, chamada Kafka, né? Quem assistiu aí, tenho certeza que muita gente lembra dessa época, 96 ali a 99. E depois que a Kafka fechou, então a Kafka era do meu irmão Luiz, né? Ele que abriu, eu ainda naquela época tinha 17 anos, era um guri ainda. E aí, ele era o DJ em Foz do Iguaçu, veio aqui para Faxinal dos Guedes, voltou, né? Ele era de Faxinal, foi embora para Foz do Iguaçu, trabalhava numa casa de shows famosa lá, e veio com a ideia, juntamente com os outros 2 irmãos que são empreendedores em Faxinal, que é o Paulo e o Zero Hora, que é conhecido, tem uma pizzaria, um hotel. Teu irmão, o Zero Hora? São dessa família legal, aí, cara. O Zero é teu irmão. É bastante famoso, o Zero. A pizza dele é bastante famosa, né? Famosa. E ele também, por Então é o consequência. nosso primogênito, né? O mais velho da família. Daí tem o Paulo, como eu falei, são os 5 irmãos. E na época eles tiveram essa ideia, já empreendedor desde cedo, o Zero Hora, ele ficou apelidado Zero Hora porque ele entregava o jornal Zero Hora na época. E aí ele saía dia de chuva com a capinha amarela e a galera, Zero Hora tá vindo. Que nem você falou, se falar o nome dele em Faxinal, conhece o Vilmar? Não sei. Zero Hora. É o sei. Zero, é o Zero. Então eles tiveram essa ideia de lá em 96 montar a danceteria, chamada Kafka, né? Que marcou época, tanto que a gente ficou com um evento tradicional que era a Festa Country por 20 anos fazendo. Até eu ia comentar, ó, a Kafka em si eu não conhecia, mas o Texas Kafka eu fui frequentador. Tu foi frequentador? Show. Então, a Kafka ela durou 3 anos, foi na década ali, foi na época de 96, como falei, 99. Depois a gente fechou, daí eu já tinha ingressado como DJ, tava começando, o DJ era meu irmão. Ele abriu a discoteca com 2 toca-disco e 2 caixas de som na época. Teve a ideia, se uniram e conseguiram. Aí fiquei 1 ano lá, eu ajudava mais ali no geral e tal. E um dia ele me disse, quer tentar esse negócio? Eu disse, vou tentar.
E aí eu fui, na época, tinha um DJ chamado Iraí Campos, que era uma referência de São Paulo, um cara que é reconhecido, e fiz amizade com uma galera de DJs de Foz do Iguaçu, que aí fui fazer um curso, aprender algumas técnicas que a música tem em si, né? E assumi lá por 98, por aí assumia o comando, então, da discoteca lá na época, era muito dance, era muito, né? E não tinha os recursos que tem hoje, a gente usava ainda o disco. Era daí, mais analógico o negócio, né? era disco, né? Já peguei... usava o vinil mesmo. O vinil. Disco, Eu, pra ser sincero, eu peguei a parte final do vinil. Alguns sons eu tocava no vinil, que a gente fazia o tal do scratch, alguma coisinha ali. Depois, mas eu já peguei essa transição pro CD. Então eu já entrei muito no CD, pra vocês terem uma ideia. As músicas que eu queria, eu tinha que mandar gravar o CD em Concórdia, pra um amigo meu que estudava lá, ou em Chapecó. Mandava gravar o CD na segunda ou na terça, pra ele chegar na sexta-feira pra tocar no final de semana, sabe? Era outra realidade. Depois, claro, acelerou muito, a gente já conseguia gravar por aqui, conseguiu comprar um computador, daí já fazia seleção. Foi evoluindo, né, Foi evoluindo. Então eu morei um ano fora, cara. Foi uma experiência bacana, morei fora como DJ também, a gente abriu uma outra danceteria lá. Então foi bem legal. Então essa história de DJ, essa história de música foi o teu irmão que começou. Ele começou. Foi o precursor. Isso, o Luiz que foi o precursor. E ele foi um dos grandes incentivadores, né? Também teve meu outro irmão, o Paulo, que tinha uma outra danceteria em Faxinal antes de nós ainda. Outras dancerias ele também era. Então a família sempre foi ligada nesse meio da comunicação e da música, né? E eu acredito que eu herdei um pouco essa veia aí, né? Embora os pais não, os pais sempre foram mais restritos. Meu pai era mais tradicional do tradicional, né? Então os irmãos sempre entraram e eu fui continuando. Mas eles que me incentivaram, comecei e na época até gravei 2 CD, cara. Era um artistazinho da região, cara. Uma CD de DJ mesmo. De DJ mesmo. Eu em 90, já faz tempo, né? Que nós já estamos em 2024, né? Então acho que ali por 2000, eu consegui, tinha a Rádio 101 em Xanxerê. Foi aberto lá, um boliche abriu em Xanxerê. O Big Bowling, não sei se vocês conheceram, né, Jonathan? Então lá, eu também fui ser DJ no Big Bowling. E aí abriu uma oportunidade no sábado à noite na 101 FM de fazer um programa mais dance. E aí eu conheci um outro DJ de São Miguel do Oeste, que foi o meu parceiro, o DJ Michael. E a gente começou a fazer o programa e tal lá na rádio, cara, e começou a ter participação. Vamos fazer um CD? Aí se uniu, tinha um outro guri que produzia, a gente pegou umas músicas nacional e consegui gravar 2 CD, cara, e viajava bastante. Saía de casa na quinta-feira, voltava pra casa na segunda. Muita festa, aqui na Ponte eu vinha muito até, eu falei que fui dar uma volta na cidade antes de vir aqui no estúdio. Pra matar a saudade. Pra matar a saudade. Aí teve uma danceteria, inclusive nós abrimos uma danceteria aqui. Ah, é? Cara, eu não sei o ano, mas foi chamada Filadélfia. Sim. Com o Cleo, né, que é o Cleomar, né? E a gente abriu uma danceteria aqui, que durou um tempo. Depois abriu outra que era no Ervateira, que eu vim ser DJ também. O Armazém? O Armazém, era o Armazém, né? Armazém, que era uma galera clube. Isso, que era uma galera de Palmas. Eu fui DJ por um tempo ali, depois eu fiquei itinerante, daí eu vinha tocar de vez em quando. A outra que o Pedrinho tinha aqui, que era de uma família chamada Pedrotti antes, depois passou pro Pedrinho, que era na esquina do prédio, ali 2 pisos, que era... Sim, era... Excelsior, não. Excelsior, é isso aí. Cara, era top. Foi uma das primeiras, se não a primeira em Ponte Serrada. Isso, teve antes de ser Excelsior, acho que teve uma antes, né, e depois eu vim já nessa segunda etapa. E aí a gente vinha ali, a Kafka funcionava geralmente na sexta e no sábado, e no domingo o Point era Ponte Serrada ou Xaxim, né? Então, como eu falei, gravei esses 2 CD de música eletrônica, muito dance music na época e tal, né? Mas essas músicas, elas eram umas mixagens que tu fazia? Aí você fazia as mixagens. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, uma que eu lembro que tinha, né? Do Reação em Cadeia, Me Odeie. Nossa, tinha tantas outras, né? Macarena, que era um sucesso da época. E aí a gente era gurizão, subia em cima do equipamento, dançar. Foi uma fase bem legal, cara. Curioso pra ouvir esse som aí. É, curioso. Cara, você tem ainda esses exemplares? Cara, eu vou ver se eu tenho esse CD, porque na época, vamos colocar 20 e poucos anos. Até foi bom, vou dar uma garimpada, ver se eu ainda tenho. Mas ele não tá nas plataformas digitais? Não, hoje, nunca foi. Eu nunca fui nesse viés, né? Porque era meio que sabe, como é que eu posso dizer? Autoral, não tinha aquelas, né? Então, assim, foi algo que a gente fazia ali, mas abriu muitas portas. Eu tocava lá do sudoeste do Paraná até aqui na região, toda Santa Catarina. Então, eu tive uma época bem legal, cara. Que eu era um certo artista, cara. Chegava nos lugares, a galera queria foto. Legal, bacana. Então, foi o que tu falou, o DJ Marcinho. Então, eu vivi essa fase por muitos anos, né? Hoje a balada é outra, mas foi uma época muito legal.
Foi uma época que eu construí meus grandes amigos que eu tenho até hoje. E como eu digo, toda época da vida deixa uma história, né? A gente deixa marcas, né? Então foi uma época bem legal. Nessa época você fazia só música, então? Só vivia da música? Só vivia da música. Eu não tinha ainda esse dom na comunicação, sempre gostei. Sim. Sempre fui bem comunicativo, as entidades me convidavam para apresentar protocolos e tal, eu sempre ia. Mas eu gostava mesmo era da festa. E na época tinha o DJ muito que ele só tocava. Não falava. Não interagia. Não ali, interagia. né? E eu já vim numa outra Sim. pegada. Eu gostava, sei lá, eu pegava o microfone, precisava sair no meio da galera, gritar e tal. Foi uma proposta diferente e deu certo para um nicho de pessoas, né? Sim. Claro que não se enquadrava em todos os perfis, mas eu peguei um viés assim de ser um dance, esse negócio remixado, música nacional. E você falou aí que foi no período final dos 90, início de 2000, que tu gravou inclusive, né, os CDs. E nessa época ainda estava na transição justamente do analógico para o digital. E como é que foi a gravação em si dos CDs? Já era com software ou era meio que na... Eu tinha um outro menino que me ajudava, que era de Foz do Iguaçu, que era um DJ já que estava mais tempo na estrada, ele que coordenou tudo. Ele disse, Márcio, qual que é as músicas? Essas aqui, vamos mixar com esse aqui e tal, vai ficar legal. Mas foi uma transição ali, na época, era o SoundForge que se usava na época, né? Que você tinha ali, você pegava mais ou menos uma batida sequenciada, né? E colocava as músicas, não tinha muito recurso para você usar só o vocal, a gente na época não tinha aqui, né? Porque, embora hoje eu digo que a tecnologia, você pode estar num grande centro, morando numa metrópole, como nós estamos aqui no Oeste Catarinense, nós temos os mesmos recursos. Tu tem acesso, né? A tudo. Na época era diferente, cara. Era diferente até pra questão de você ser reconhecido. De onde que o cara é? Da região, vamos falar. Tem que ser de Chapecó, né? Que eram as cidades referências, ainda são, né? Cidades polo, então, assim, mas foi bem essa transição, Jefferson. Foi bem ali pegar, eu tava entrando no CD, daí depois que veio o MD que gravava, cara, né? Então foi Você usou o MD também na época? Eu usei. Mas daí já na rádio. Daí como eu eu fazia esse programa na 101, depois a Alternativa tem já quase 20 anos, e eu sou da primeira etapa da Alternativa. Eu sou, logo que inaugurou a rádio, daí foi meu primeiro local como profissional, como comunicador de rádio, foi a Alternativa que me abriu as portas. Sim. E aí dali, quando eu fui pro rádio, eu tive que conciliar. A carreira de DJ já não dava mais. Né? Então, porque eu tinha que viajar final de semana e a rádio precisava do locutor final de semana. Eu tive que ir fazendo escolhas. E automaticamente eu fui me afastando, né? Aí você entrou primeiro na Alternativa? Primeira rádio, a primeira experiência com rádio, assim, mas era um programa mais direcionado à balada, foi a 101, Sim. mas como... Mas na 101 você apresentava também? Ou era apresentava, nós ia lá, liga aqui de noite, era um sábado à noite, nós fazíamos o esquenta pra balada. É como se fosse uma balada, mas aí no estúdio. Show, isso aí, né? Era uma balada no estúdio, nós ia com equipamento, eu levava, daí eu consegui já comprar um equipamento, acredito que na época... Foi um dos primeiros que chegou aqui de DJ e tal, né? Que nós chamávamos de picape, daí já com CD, com vários recursos pra você mixar, pra você fazer. Mas era outra realidade, cara. Era outra realidade. Uma dúvida técnica, como é que você fazia? Você falou desse CD aí, essas músicas todas que você mixava ali, reação em cadeia, você fazia a mixagem, a bateria e tudo. Como é que você fazia na época? Era por um computador? De que forma que era feita? Cara, no ouvido. A música, para quem é músico, vai entender que a nossa música ela trabalha por compasso. Então, logo você vai sempre prestar atenção que a música ela é tum, tá, tum. Cada 4 batidas ou 8 vai mudar algum instrumento. A gente tem uma sequência de 4 batidas que tu ficava cuidando. Então eu botava o fone de ouvido, eu via a música que eu ia preparar depois, né? E a que tava tocando e tentava fazer elas entrar no mesmo ritmo. Você fazia na hora. Na hora. Toda vez que ia se apresentar, tocar, você literalmente fazia ao vivo ali o negócio, não era o pendrive. Se eu contar pra vocês na época... Ela não tava pronta mixada, você fazia a mixagem... Na hora, não podia errar. Improvisava, não tinha. Às vezes, não vou dizer que o cara acertava 100%, né? E tinha muitos DJs, assim, que eu digo que estavam no nível acima meu, aqui na região. Tinha um DJ na Chapecó, que era o Winnie, que até hoje tá nativa, que é uma referência, meu amigo. Então, assim, você tinha que fazer na hora, cara. Não tinha, eu confesso que um tempo depois, já na Festa Country, eu já levava o meu pendrive pronto. Sim. Aí, às vezes, tu fica na mesa ali, né, e tal. Mas no começo não tinha, cara. Você tinha que ficar concentrado, você tinha que comandar uma festa, porque dependia do... porque que nem você falou, a música é matemática, né? Exatamente. Você não pode deixar passar o tempo ali, senão depois tem uma técnica, mais, né? assim. Aí você tem que ter um ouvido, essa música vai combinar com essa vai combinar
combinar com a outra, né, cara? Então tinha uns segredinhos, né? Pô, Não que hoje, vou dizer que os DJ de hoje são tão competentes quanto, né? Mas eu digo que a tecnologia facilitou muito. Sim. Você pode levar teu playlist pronto de casa e ir lá só improvisar alguma coisa. Tu produz e depois só reproduz, né? Porque assim, ó, na minha época a galera ia pra balada, tipo, eu fiquei um tempo, toquei na praia também, no litoral, então cada região tinha um estilo. Então daqui a pouco a galera ia pra balada aqui, mas ela queria ouvir o som que tocava na rádio. Não era você ir lá e fazer teu playlist, eu sou DJ tal e vou tocar só isso. Sim. Né? Não tinha, você acumulava várias tribos numa festa só. Hoje não, o cara que gosta mais de rock, ele já tem um local só do rock, do pagode vai lá, o do sertanejo vai lá. Então hoje tem essas opções, mas na nossa época não, era todo mundo junto e reunido. Pois é, na tua época ali, então, os estilos eram variados. Variados. De tudo. Tocava de tudo, meu irmão. Saía lá do sertanejão até um rave lá, se precisasse fazer meia hora só de eletrônica. E o pessoal pedia as músicas pra ti? Pedia, participava. A gente era bem acessível, cara. Eu nunca tive esse negócio de, sabe, ficar longe. Eu fazia festa junto com a galera. O Jefferson, Marcinho, vai, toca essa. Vamos tocar se estiver aqui. Mas perante uma análise, né? Porque daqui a pouco você tava numa vibe, o cara vinha pedir outra, né? E até porque o repertório que você tinha ali, ele provavelmente era limitado fisicamente também, né? Porque você tinha que ter os CDs, enfim, os arquivos tinha que estar o arquivo pronto ali, né? Cara, eu vinha com uma mala assim, que era o de CD, e outra mala de equipamento. Que você não sabia, você chegava numa cidade e tal. Não, aqui a galera não curte esse estilo de som. Você tinha que estar meio preparado já pra ir pra outra pegada. Então, era sempre se adaptar ao momento, cara. Sim. Eu levava muito vamos ver o que vai acontecer hoje. Quantos anos, cara, você ficou nessa rotina? Desde 2000, eu parei ali por 2015, por aí. Foram quase 20 anos aí nessa pegada aí. Mais ou menos. Foi uma época bem... Voltando lá atrás, Marcinho, foi a primeira experiência com a música, essa tua de DJ, ou você já tinha experiência antes com algum instrumento? Tocava alguma coisa? Nada. Tentei depois tentar tocar teclado, violão, fiz curso que você imaginar, cara, não fluiu. Não fluiu. Então, ficou nas picapes. Fiquei nas picapes mesmo, né? Agora já tem um tempo que eu não pratico, mas fiquei ali, né, cara? Pois é, agora você deixou de lado mesmo. Eu deixei porque, eu digo assim, DJ. Quando vem os filhos, a gente balança em outra balada, né, cara? E eu digo, a gente tem que se adaptar às fases da vida. Não é outro, né? Não tô dizendo que o cara não pode ser super jovem aos 70 anos. Eu acho que a idade é só um número, cara. Tá muito no nosso espírito, o que a gente quer viver, né? Sim. Mas claro que você tem que se adaptar a cada fase. É que nem jogar um futebol, a cabeça quer correr o jogo inteiro. A perna não Mas deixa. depois dos 40, e eu acho que na questão nós homens, eu acredito que depois dos 40 a gente ganha uma maturidade. Tem uns, claro, que mais cedo devido às circunstâncias da vida, mas no meu caso particularmente, eu acredito que você vai chegando em algumas fases da vida que você vai tendo que tomar algumas decisões. E alguns ambientes você já não vai mais porque você já está em outra vibe. Então, como eu digo, veio filhos, eu fui um cara que fui pai muito cedo, descobri depois, mas com 17 anos eu tinha uma filha, né, cara? E então, assim, é porque a gente vivia uma vida um pouco desregrada, sabe? Tava naquela geração do 90, que era a galera do rock mais, como é que eu posso dizer? Vamos revolucionar, vamos mudar o mundo. Mais visceral, tudo liberal, sabe? E eu fiz parte de toda dessa fase. Eu tinha amigo de todas as tribos, né? Então, eu digo que daí, eu, por exemplo, dessa minha primeira filha, eu fui conhecer quando ela já tinha 7 anos. E ela é uma criança que depende de cuidados especiais. Então, você vai tendo que mudar daí, né, cara? Porque aí você já tem outros compromissos. Vira uma chave na tua vida. Vira uma chave. Foi bem na época que aí eu entrei num relacionamento, né? Que durou 14 anos, hoje não mais, mas desse relacionamento também foi uma outra filha que eu tenho de 10 anos. Então eu digo, na vida são prioridades. Hoje eu coloquei na minha cabeça, eu tenho 2 filhas para criar e não mais uma plateia para impressionar. Então eu preciso, pelo menos, não tô dizendo que a gente tem defeitos, tem que aprender todo dia. Tô aqui com vocês, estou aprendendo. Mas eu acho que são fases. Aí você faz algumas escolhas que naturalmente vão te tirar de outras, né? Sim. Mas eu tenho hoje, como eu falei pra vocês, eu tenho amigos lá da infância, que os verdadeiros amigos, eles respeitam as tuas escolhas, porque a vida de cada um de nós... são preservados, né? Exatamente, né? Então, cada um de nós temos escolhas. Eu posso opinar, cara, seria interessante você fazer isso, mas sempre vai depender da pessoa. Daí, como eu falei, então, foi por isso que daí eu abri um pouco isso. A festa também parou, porque veio a pandemia. Né, nós já indo... Sim. Vamos falando aí, galera, que a gente gosta de conversar. Não, mas vai puxando. Porque aí, como nós falamos, então a Kafka foi uma danceteria que existiu aqui, na região, reconhecida. Você pode ir em Chapecó, eu acho legal quando a gente fala, você é da onde? Sou de Faxinal. Ah, da Kafka.
pô, cara, foi um nome que gravou, cara. Virou referência. A gente foram 3 anos, assim, sabe? De uma galera saudável, boa. Tinha noite que nós abria a danceteria sem nenhum segurança, cara. De tão legal, de parecia que era um grupo de amigos reunidos lá pra curtir, sabe? Era uma festa top. Então ela durou 3 anos. Mas disso aí ela ficou... A gente na época trazia atores globais aqui. A gente trabalhava com essa galera. Trouxemos muitas bandas da época que era referência do rock gaúcho, Garotos da Rua, TNT. Bom, foram tantas, sabe? A gente trouxe até Engenheiros do Havaí. Então foi uma fase boa. Nossa, E disso continuou depois daí a Texas Kafka, que foi uma festa country que nós idealizamos. E essa festa, assim, durou até o ano de 2017. Foi até 2007. Foram 20 edições, se não me engano. Então foi uma festa que era tradicional, a galera esperava o ano inteiro, eu quero ir na Kafka, e a gente trabalhava o ano inteiro pra festa. Vocês foram, nós preparávamos uma cidade cinematográfica para quem chegasse se sentir no Velho Oeste. Nós se preocupávamos com a música, que tinha que ter um folk, um country que remetesse o cara a se sentir lá no Velho Oeste. E fechava com a bandona de sertanejo, sabe? Então foi uma festa que foi muito bacana. E durou lá 20 anos, mas a gente entendeu que tinha dado até ali, né? Nós pensamos, vamos continuar ou não. Daí bem naquilo veio a pandemia, que aí sim, aí parou de vez, né? Então a gente sentiu que não era mais o momento, né? A festa, sim, era uma sociedade minha e desse meu irmão, que ele era o detentor do nome Kafka, né? Eu era o DJ da casa. Então eu tinha metade da festa e ele também. Mas chegou uma época que a gente decidiu, vamos parar. Porque ele ficou morando no Goiás, né? A última edição foi 2017, então? 2017, se eu não me engano. Foi, acho que 2017. Até porque, quando eu falei antes que eu fui pro Goiás, daí na época minha mãe teve um AVC. E aí nós tava eu e meu irmão lá. Daí eu falei, não, cara, fica aí, porque ele levou toda a estrutura da danceteria pra lá. E eu tinha levado só minha maletinha com 2 tocadiscos e o meu CD, cara, deixa que eu volto. Eu peguei, carreguei minhas coisas, o Desejo, o Piazão, tá, eu tinha o quê? Acho que 20 anos, eu tava indo pra Goiânia tocar de vez em quando, eu disse, eu vou ficar aqui, tá? Era tudo que eu queria, né? Sim, não tinha compromisso, assim, não tinha, né? Mas naquele momento, então vamos retornar. E retornei pro Oeste e daí continuei aqui mais um tempo, tocando. E daí continuei fazendo a festa, meu irmão vinha do Goiás me ajudar durante o mês da festa. E continuamos, cara, e conseguimos manter, eu acho que foi uma festa referência aqui na região. Com certeza. Muita gente pede pra voltar ainda, cada vez que eles me verem, eles pedem, vai voltar, que dia? Gente que não participou porque por uma circunstância ou outra, às vezes até a idade também, né? Adolescente ali na época que queria ir, não podia, não tinha, né, questão de idade ali. Tem interesse, tem vontade de conhecer, de saber, né? Sim, não, eu encontro muita gente hoje que às vezes, que a gente não lembra, porque na festa você tá lá, às vezes faceiro, né? E daí você não lembra. Hoje eu conheci, cara, essa aqui é minha esposa, casamos lá na festa, mas esses aqui são nossos filhos, cara. Eu disse, que legal. Daí eles dizem, hoje eu tô indo levar minha filha no show, cara. Com certeza, né? Deve ter muita história, assim. Cara, deve ter tem casais que foram criados, né, nesses momentos. Tem muito aqui, se nós pegar, por exemplo, aqui em Ponte Serrada, a gente vai ter um monte. Eu tava em Xerxerê alguns dias na exposição que teve, muita gente chegava, ô Marcinho, da Kafka, ficou aqui a minha filha, você é o culpado, eu casei com isso aqui. Você é o culpado. E as mulheres, você é culpado. Eu não fiz nada. A escolha foi de vocês. Por que não me chamou de padrinho, então, né? Por que não me chamou? Foi culpa daquele set list lá teu, né? E fazia, cara, legal. Tinha uma parte, cara, porque mudava. Você chegava uma parte, 3 da manhã, tipo, na festa, a galera tava meio lá sem pegar ninguém, cara. Não, vamos colocar umas 3 românticas, que o cara vai perder. Agora ele vai lá, vai convidar pra dançar, vai abraçar. Já deu tempo de conversar, trocar ideia. Agora é a hora da ação, eu vou dar uma mãozinha. E eu acho ainda que nessa transição do 90 para 2000 foi uma segunda etapa. Eu acho que essa galera que curtiu os anos 80, não que a nossa agora não seja bom, é bom, né? Tudo no seu tempo. Mas essa galera pegou uma fase, musicalmente, eu penso, opinião minha, musicalmente, a discoteca era famosa, e como tu falou, Jefferson, tinha um momento romântico. A galera esperava por aquele momento de tocar um som ali, um love line pra abraçar então foi um momento legal, era o que cara. tinha também pro pessoal escutar a música, né? Sim. Porque era muito difícil o acesso, né, à música na época mesmo, né? Era rádio... Era rádio ou então você ia num lugar... Eu com 15, 16 anos, eu lembro que eu ia dormir eu tinha um desejo do rádio, porque eu ia dormir com o rádio ligado. E eu ouvia 1 ou 2 rádios AM ainda que a gente escutava. Por exemplo, transição de celular. Cara, eu e meu irmão, o primeiro celular que a gente dividia, tu usa de manhã, eu uso de tarde. Foi o primeiro celular que a gente teve, sabe? A gente, graças a Deus, veio de família humilde, trabalhou, hoje consegue ter uma condição melhor, graças a Deus, mas eu digo, a gente pegou essa transição e eu digo, a nossa geração teve que se adaptar.
Porque essa galera que tá agora, ela já... Tipo, eu tenho minha filha com 10 anos e quando eu tenho uma dúvida, filha, arruma pra mim aí no celular. Nós não tinha nada, cara. Não tinha nada. Você... Jefferson, vamos lá, Jonathan, na praça, domingo? Cara, eu acho que era o pensamento que fazia a gente se encontrar lá. Aqui mesmo, Ponte Serrada, você vinha no centro, aqui nos domingos à tarde, era um fervo, né, cara? Então, hoje, eu vejo que essa galera já nasceu na tecnologia. Nós tivemos que, se adaptar. Teve a transição, né? E entender que agora não podemos, que ela já faz parte. Né? Exato. Nós vamos entrar num bate-papo de falar hoje da minha área que eu trabalho, que praticamente eu tenho que estar 100% ligado na tecnologia. É digital, né? Então eu acho que foi uma geração, a galera dos anos 80, 70, essa transição, cara, foi bem desafiadora. Cara, como é que você começou então a comunicar dentro do rádio? Foi por conta da questão de ser DJ? Eu acredito que sim, Jefferson. Eu acredito que facilitou pelo conhecimento musical que a gente tinha na época. Eu acredito que viabilizou um pouco essa entrada no rádio, né? E a facilidade com que eu já tinha de comunicar, né? Então eu sou muito grato ao pessoal, a família lá da Alternativa, que quando abriram a rádio, né? Eu era o único da região de Faxinal a ser contratado. A equipe trouxe comunicadores todos de fora e eu fui o único da casa que fui convidado. Eu abri a rádio, inclusive estreiei, né? Então, como eu falei, a rádio completou 18 anos agora, então ela é de 2005, por aí. 6. Então, foi ali que eu ingressei. Daí procurei fazer alguns cursos, alguns aprendizados mais, trabalhar a voz. Eu digo que eu vim de uma época que o rádio era muito bom dia, você está aqui na programação. Cid Moreira. Era mais quadradão, né? Era uma rádio mais coloquial, né? E eu vejo que hoje eu acho que o podcast, o canal de vocês aqui abriu uma lacuna, né? Não só aqui, como a gente tem Brasil afora, mundo afora, que possibilitou de a gente ser o que a gente é. Sem você ter que ter um personagem. Não que isso não seja saudável, né? Mas eu digo assim, ó, que hoje vale mais você ser um comunicador, na minha opinião, modesta opinião, do que locutor. Aí você se comunica, expressa, cara, né? O Jonathan é assim, o Jefferson é assim, o Marcinho é assim. Então você se expressa. Hoje eu retornei após, eu fiquei por 5 anos na Alternativa. Aí eu dei um tempo que eu saí, que eu fui pro setor público, né? Eu assumi o gabinete da Prefeitura de Faxinal dos Guedes numa época, né? Eu fui ser assessor do prefeito, passei ali por 3 prefeitos na época, né? E aí, então, depois eu retornei. Daí 2017, que eu digo que foi um ano que... Pode comentar que virou a chave, sabe? Virou muita coisa, foi assim, mudou da água pro vinho. Então eu digo que eu voltei agora, mas eu voltei mais como comunicador, sabe? Sem aquela pressão, aquele de fazer tudo certinho. Não que você pode fazer de qualquer jeito, né? Eu digo que feito é melhor que perfeito, mas não pode ser de qualquer jeito, né? Mas então você teve uma mudança da própria forma ali. Sim, eu digo que hoje sim. Eu digo que hoje eu tô mais light, sabe, cara? Eu encaro mais... Que tu entrou então na rádio a primeira vez como locutor. Tinha uma postação na era mais engessado. Mais engessado, você se cuidava, será que eu vou falar isso? Será que não vou falar, né, cara? E nós temos, veja, eu não sei vocês, mas nós temos assim, eu como nasci aqui, né, na região, nós temos muito negócio do R, né? Sim. Carroça. Sim. Não sei se é errado ou certo, mas, teoricamente, quando você via um cara falando na TV ou no rádio, o carro, a carroça, vamos lá, o leite quente. Sim. E nós era leite quente faz bem para os dentes, né? Então cuidava. A gente tem muito o sotaque mesmo, né, cara? Né? E dentro da nossa própria região tem a galera que fala o carro, né? Carro. Tem a galera que fala o carro e tem a galera que fala o caro, né? Tudo isso dentro tem de uma demais, regiãozinha a questão aqui, do né? R ali tem de mais e tem de menos, né? Exatamente. Eu enrolo muito quando você pegar um bairro que tem R e começa com R, vai me pegar. E eu fico... Mas se até o Galvão Bueno faz assim, cara, fez sucesso, né? Então os memes, eu acho que esse negócio de fugir um pouco do padrão e passar essa realidade que nós estamos fazendo aqui, eu acho que isso flui muito para quem tá nos assistindo e tá vendo, ouvindo, flui com naturalidade, né, cara? Eu acho que você consegue transmitir a mensagem. Autêntico, essa é a palavra. Eu acho que é isso aí. Eu que me define o antes, na primeira etapa minha no rádio, depois desse intervalo de 6 anos que eu fiquei ali no setor público, como falei, e daí depois eu voltei para a Rádio Cidade, em Faxinal, que é uma rádio comunitária, né? E que eu vejo que as rádios comunitárias têm um grande potencial, porque ali você tem uma margem muito grande para você trabalhar.
Porque às vezes na comercial você já tem que entrar meio que moldado e pronto, porque exige, as pessoas estão pagando um pouco mais, elas estão investindo, então você também não pode, né? Cometer pode se certos... aventurar Exatamente, né? Você tem que... Eu acho que isso aqui é uma grande responsabilidade. Hoje o microfone, a comunicação é uma arma tão importante quanto outras armas, né? Então, assim, tem que ter um cuidado. Tudo que nós falamos aqui... Responsabilidade, né? Responsabilidade, né? Eu acho que vocês têm essa responsabilidade aqui, porque às vezes o que eu falo aqui não é o que eu quis falar, mas a pessoa entendeu outra coisa. Sim. E se você é muito irresponsável também no que você fala, você pode prejudicar muita gente. Então eu acho que tem que ter muito isso, da responsabilidade de saber o que a gente está falando, né? E dentro do rádio, quando você está comunicando ali, tem uma responsabilidade, querendo ou não, ainda maior com o cuidado, né? Porque, beleza, fazendo esse comparativo, né, com a gente aqui agora, a gente tá fazendo um programa gravado, né? Os nossos podcasts são todos gravados. Então, tem a possibilidade de... A ferramenta de edição, né? No ar, ali, no ao vivo, não. Isso aí. Falou, já era, mano. Já era. Ó, por exemplo, contar uma historinha uma vez, o cara participou, né? Ele pediu uma música, manda pra fulana de tal. E aí eu falei, fulana de tal, o João tá te mandando música, Maria da Graça. Eu fui sair da rádio, o dono da Maria da Graça tava me esperando lá. Caramba! Queria saber quem que era o cara. Era comprometida. Eu falei, quem que era o cara que mandou música pra minha mulher, cara? Eu falei, primeiro que eu não sei quem é você e não sei quem é tua mulher. E eu só mandei a música, o cara pediu. Você vê como é que é, às vezes, numa ingenuidade, né? Então hoje o que eu prezo? Geralmente, dificilmente eu falo, só se eu conheço muito. O Jonathan Copini tá mandando música e tal. Daí eu sei que quem é quem. Senão, obviamente, eu falo o primeiro nome. Porque você se compromete, você não sabe. Não tem aquelas pegadinhas, o cara manda aqueles nomes feios, o cara tá no ar ao vivo. Né? Da mecânica, não sei. O meu primo, não sei o quê. Engraçadinho. E como você falou, você tá no ar ao vivo, cara, depois que você lançou a palavra. Já foi, né? Já foi, né? Só volta o processo Só depois, volta o processo, né? Então eu digo que hoje eu prefiro ser comunicador do que locutor, né? Então... Hoje você apresenta um programa musical na Alternativa, Isso. Marcinho? Hoje eu sou responsável pela segunda parte da tarde em diante, que é música regional, por exemplo. Eu faço um programa lá que é gaúcho, né? Que eu praticamente sou um amante hoje da música nativista, eu gosto muito da essência da música nativa, e tem muito a ver com a nossa região. Nossas famílias, pelo menos a minha, grande parte veio do Rio Grande do Sul. Então nós temos uma grande influência do Rio Grande do Sul, gaúcho aqui, né? Eu faço um programa de música gaúcha, eu trabalho com bandas, trabalho com sertanejo, você vê como é que é, né? Com respeito a quem gosta. Cara, o que você não gosta? Banda. Vai apresentar um programa de banda. Então, muito cuidado com o que você não gosta. E às vezes você vai ser desafiado nisso aí. Mas não é que eu achava ruim e tal, porque é gosto, é normal, né? Sim. Cada um tem um estilo. Mas, e da minha época eu lembro que a gente chamava de bandinha. Bandinha, E eu dizia pros caras, cara, mas isso deixa pejorativo o nome. Vamos falar que é banda. Porque você olhava as estruturas que as bandas vêm tocar hoje, né, cara? São bandas, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, um Corpo e Alma. Hoje é um show, né, cara? Porque eles tocam 5 músicas. Então eu digo as bandas, mas eu não me identificava com esse estilo. Vai lá apresentar o programa de banda. Então é os desafios, assim, né, cara? Não pode misturar a carreira profissional com a vida particular, né? Eu abro o microfone, tem um assunto lá, eu tenho minha opinião. Mas a minha opinião não quer dizer que eu tenho... Cara, eu posso dar a minha opinião, mas eu tenho que aceitar que tem gente que não concorda. Exato. Eu tenho que ser, né? Não é eu impor, cara, porque é assim. E entender também se ali na ocasião a tua opinião vai importar, né, pra situação. Perfeito. Daqui a pouco você tá sendo Cara, só dizer, o que eu quero saber? A tua desnecessário, opinião. né? É desnecessário, né? Então a gente tem que vigiar. Exatamente. Então se for pra falar nada, fica quieto, né? Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Aqui nós temos que falar, né? Porque a galera... Aqui é o fala mais, né? Então tem... E vocês comentam embaixo aí, ó. Nada a ver isso aí que vocês estão falando, ou tudo a ver. Cara, mas, pois é, então, a comunicação em si, né? Você iniciou com essa questão da música, continuou com a música, daí indo pra rádio, mas aí verbalizando também, trazendo a tua voz à frente, e hoje você faz outras ações referentes à comunicação, né? Você foi pra parte mais estratégica, inclusive, no quesito de marketing, de publicidade, né? Hoje tu trabalha com isso também. Isso, então, hoje eu tenho uma área não com formação de design, mas desde lá, quando eu comecei a fazer as festas, eu comecei a mexer com até as artes, né? Então eu preparava uma festa na cabeça, eu mais ou menos criava o cartaz, como é que vai ser essa festa, né? Como que eu vou fazer? E eu comecei, na época, a gente tinha, era muitos
poucos programas para você editar, mexer. Então já tinha esse desejo. Também acho que é um viés que eu consigo ir legal, sabe? Sim. Consigo não ser o the best of, mas consigo entregar algo. E peguei ultimamente, né? Com os recursos e com a tecnologia que veio, foi uma área que na pandemia entrou. Como eu comentei para vocês, em 2017 eu saí do setor público porque era um cargo de confiança natural que troca uma administração, troca-se algumas peças, né? E eu troquei essa, então, agora eu tenho que dar um jeito na vida, né, cara? Eu daqui a pouco não aproveitei aquele tempo que eu estava ali com uma condição de procurar talvez uma formação na época, mas eu sempre digo, nunca é tarde. Se você tiver vontade, você pode começar aos 50, meu irmão, 60, 70, enfim. Daí eu peguei de 2017, que foi uma fase difícil de transição profissional, pessoal na vida, e em 2018 eu falei, não, eu preciso buscar um conteúdo, eu preciso tal. Eu fui atrás até da faculdade, para fazer uma faculdade, fui para administração, direito, eu tava procurando algo, cara, eu queria algo, porque eu tava me sentindo perdido, queria fazer algo. E foi que daí começou a vir umas oportunidades, tem muita gente precisando de arte para as redes sociais e tal. E eu, numa fase meia deprê, né, não queria nem saber de rede social, tinha me excluído. Tinha ficado, tu quer aquela fase que tu fica meio solito, tu não quer muito relacionamento e tal. E nessa fase eu perdi pai e mãe, né? Inclusive eu tenho Ponte Serrada foi o último lugar que eu fiquei com meu pai aqui, né? Que a gente teve internado na pandemia aqui no hospital, a gente conseguiu vaga aqui, né? Então ficamos por um período aqui e ele teve alta alguns dias antes de mim, 2 dias, pra ir pra casa, né? E eu ainda tava num quadro que eu peguei um pouco de oxigênio. Foi em razão da Covid. Da Covid. E aí eu acabei, no começo da pandemia eu perdi minha mãe, né? Bem no início da pandemia. Da Covid de mãe. Tinha todos os sintomas. Ela faleceu, inclusive, no dia 29 de fevereiro, né? Que fez agora alguns dias. E ali, 3 dias depois, veio as notícias do tal do Covid. E todos os sintomas que ela carregou embora ela fosse uma pessoa que vinha já de um histórico de 3 AVCs e tal. Então, ela tinha todos os sintomas. Sim. Só não foi diagnosticado. Só não foi diagnosticado. Enfim, daí passou-se 2 anos, eu passei num processo com meu pai ali, que tinha algumas coisinhas de hospital e tal, e a gente, no final quase da pandemia, os dois, eu fiquei 10 dias no hospital com ele para um procedimento que ele precisava fazer no rim. Quando voltamos para casa, se sentimos mal, os dois, né, disse, vamos ter que fazer o teste e tal, né, e eu fui primeiro, deu positivo, né. Daí eles disseram, vamos buscar teu pai que é de idade, que provavelmente vai positivar também, dito e feito. Aí na época não tinha mais vaga, daí como ele era de idade, priorizou-se e conseguiu uma vaga aqui em Ponte Serrada para ele. Aí o médico falou, como tu tá positivado, tu pode ir lá cuidar dele, que ele é de idoso. E eu cheguei aqui, quando o médico foi diagnosticar meu pai, ele viu eu sentado lá, tu tá bem? Eu falei, eu acho que tô. Não, tu não tá legal. Daí começou, não, vou internar os dois. Daí eu lembro que ficamos no isolamento aqui, então sou muito grato à Ponte Serrada, à equipe aqui que nos atendeu e nos levava para outras cidades fazer alguns exames. E passamos aqui, o pai passou 12 dias, foi para casa e ele saiu na quinta, acho que eu fiquei até no sábado. E aí, na sexta-feira, ele teve um problema, assim, recaiu muito a saúde dele, tanto que ele foi pra Xanxerê, já foi pra UTI, e na madrugada mesmo ele acabou falecendo, né? Então, o último contato, até eu postei um vídeo outro dia que muita gente me ligou nas redes sociais, porque eu tava almoçando e um amigo meu me disse, cara, eu disse até amanhã. E ele olhou pra mim e disse, se Deus quiser. E eu comentei, cara, é verdade, porque a gente nunca sabe se amanhã nós vamos estar aqui de novo. Claro que a gente não pode pensar nisso, que às vezes você perde essa perspectiva de vida. Mas a vida é muito um momento. Eu da minha mãe, eu participei tudo, quando ela foi pra cirurgia, fui lá de tchau, me despedi dela, né? Orei para que tudo desse bem. Do meu pai eu não tive essa oportunidade. Ele foi pra casa e eu disse, se encontramos, né? Ele, melhoras aí. E ele foi, e eu não tive mais. A última oportunidade de ver meu pai foi em Xanxerê no hospital, numa sala que a pessoa ergueu ele, tipo, você ficava longe, num saco preto, mostrou a cabeça, é esse aqui. Caramba. Então, pra família, foi algo assim que me marcou. E foi o último momento, foi em Ponte Serrada, que eu tive essa, de conversar com meu pai, passar, sabe, às vezes a gente conversa com tanta gente, em casa não conversa, 14 dias aqui, só eu e ele num quarto fechado, então a gente pôde contar a história, muita coisa que eu fui saber da minha vida e da vida dele naqueles 14 dias. Que é um momento que nós tivemos, que eu creio assim que, eu hoje sou um cara que tem muita fé, sabe? Eu creio que Deus, ele prepara tudo. Exatamente, preparou esse momento, prepara tudo. Eu digo, Deus, ele nos dá o dia. Nós que temos que correr atrás, que seria muito fácil ele jogar, vou te abençoar, e você não faz nada, né? Então eu digo, Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Mas eu sou um cara que creio muito hoje dessa presença de Deus, sabe? Então eu digo que ele preparou esse momento talvez para isso, né? Então foi algo que me marcou, e Ponte Serrada tá também nessa parte que eu acabei me despedindo do meu pai dessa forma, né? Eu acho que eu fugi um pouco do assunto. Não, volta aí. Não, eu acho que de repente para compartilhar, porque eu sempre digo, o que acontece contigo, comigo,
eu digo, a vida é a forma como nós reagimos àquilo que nos aconteceu. Acontecer, todo mundo vai passar por um dia ruim, todos nós temos. Um dia mal. E eu acho assim, ó, você falou de fugir do assunto, não fugiu, porque a conversa ela é viva, né? A gente vai descobrindo ela. E eu acho que justamente pra gente não perder esse gancho, depois a gente volta pra parte da profissão ali, mas como tu falou da religiosidade que você adquiriu, né? Você começou a viver mais isso. E tu comentou no material que nos enviou, né, no briefing ali, sobre essa questão aí que você faz alguns trabalhos com igreja, né? Eu fiz, até 2017, eu tinha essa vida mais balada, mais assim, um pouco desregrada, vamos dizer assim, meio ausente na questão. Eu reconheço, não tenho vergonha de dizer. A vergonha é você não corrigir o erro e continuar no erro, né? Sim. Da questão de paternidade, né? Tipo, eu era muito distante das minhas filhas, então... E foi, cara, conhecendo um pouco mais a história. Hoje eu sou cristão, né, cara? Eu acredito que não se trata de uma placa de igreja. Se você vai na igreja Assis, Deus te ama mais. Deus, ele está aqui. No que eu acredito? Que Deus, ele vive, e ele diz que ele tem 3 qualificações, que é onisciência, onipresença e onipotência. Ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas, tem todo o poder. E eu acredito nesse Deus que é vivo, que é real, que está aqui entre nós, nos ouvindo. Então, nos aproximar dessa vida espiritual, me tornando um cristão, né? Eu conheci um pouco mais da vida de Jesus. Hoje eu creio única e exclusivamente em Jesus, professo minha fé nele, né? Então, e nessa transição, cara, como nós estávamos falando antes, vê como é que a conversa vai fechando. Alguns amigos, natural que se distanciam. Cara, se tu não bebe mais, por que tu vai numa turma de gente que só bebe? Você vai lá para mostrar que você é a estrela, que você é o bambambam? Não, cara, algumas pessoas é natural que você tem lugares, ambientes que você não vai mais frequentar porque não convém. Mas hoje eu acho engraçado que uma época eu ia nas festas, mesmo um amigo meu me convidava, ô Marcinho, vamos lá, bebe uma com nós, não sei o que, tal. Daí no começo eles insistiam, né? Eu disse, galera, não é que eu... Mas eu decidi outra pegada, eu vou por outra linha só pra ver até onde que eu vou, né? E eu vejo que hoje os meus mesmos amigos, eles continuam me convidando, eles me respeitam a minha decisão, e eu comecei a ver, pô, cara, essa galera não tá mais preocupada de estar comigo pelo que eu bebo, pelo que eu ofereço. Sim. Eles estão aqui pra nós contar uma história, pela companhia. Sim. Então você começa a ver o nível das pessoas. Então eu consigo hoje ter... Claro que alguns amigos se distanciam, é natural que aquelas pessoas que às vezes estão contigo pelo que tu oferece, não pelo que tu é, né? Então essa minha ida, hoje eu frequento a igreja, frequento um grupo lá, embora eu não sou tão jovem assim, né? Mas eu tô indo no grupo de jovens, né? A juventude tá na mente, né? Tá na mente, você falou, né? A idade é só um número, A idade é só um número. Então eu frequento, sou muito grato às pessoas que me direcionaram nesse caminho. Eu acredito que é o caminho, assim, ó, um pouco ao contrário do mundo, falar bem a verdade. Porque o mundo às vezes te prega uma peça que sempre tem um jeitinho pra tudo, vamos fazer assim, assado. Às vezes, pra mim vencer na vida não quer dizer eu vou ter que puxar teu tapete e pisar em vocês. Tem pessoas até que são assim e chegam a alguns lugares, mas eu acredito que não é o correto e não é o caminho. Eu acredito que você fazer a coisa certa, né, da forma correta, pode demorar mais, pode ser mais doloroso, pode ser mais difícil, mas acho que quando você deita na cama e põe a cabeça no travesseiro, pô, cara, hoje eu terminei mais um dia sem fazer mal pra ninguém, sem pisar na bola com alguém. Eu digo, defeitos todos nós temos. Nós estamos aqui pra evoluir, cara. Todo dia nós estamos aprendendo. Eu tô aqui aprendendo com vocês. Eu acho que esse é o segredo da vida. Daquilo que nós falamos antes. Você passou, eu passei por algo. E se a gente superou, né? Você pode servir de referência pra alguém. Compartilhar. Pô, cara, eu vi o Jonathan me contou, cara, que ele tinha um problema assim, ele passou. Como uma mãe que perde um filho e consegue superar, como um filho que perde os pais. Tipo, eu, por mais que já tenho mais de 40, mas eu era um cara muito ligado com meu pai e minha mãe. Eu chegava em casa, abraçava minha mãe, brincava de dançar, sabe? Fazia piada com meu pai. Meu pai era da religião católica tradicional, sabe? Mas a gente brigou, a gente conversava das nossas diferenças. Ele me ficava, filho, eu tenho essas imagens, mas eu não oro pra elas, eu oro pra Deus, sabe? Eu podia ser um ignorante, vou quebrar todas essas imagens, que, sabe? Mas eu acho que tem várias formas. Que nem você falou, respeitar as diferenças, as opiniões divergentes. Isso, exatamente. Também, quando a pessoa me pede, Marcinho, o que você acha disso? Eu falei, cara, o Marcinho pode ter uma opinião. Um exemplo, eu vivo hoje por princípios. Eu creio que se você olhar pra Bíblia como um livro de princípios e não um livro de uma religião, eu acredito que ela vai ser muito saudável na tua vida.
Esse start que você teve, lá atrás você não era assim, não tinha esse Não. espírito de religiosidade. Nada, cara. tudo. Quando eu cheguei na igreja, ó, que o meu pai incentivava nós a ir, cara. Porque meu pai, da época de fazer missa em latim de costa pra galera, sabe? Ele foi criado, um homem de fé. Eu acredito que era um homem de Deus, assim, sabe? E então eu cheguei na igreja e não sabia o que era Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Pra mim, eu não sabia se Jesus era Pai de Deus, sabe? Eu sempre acho que fui um cara assim, não um cara do mal, assim. A gente não sabe o que é mal ou bem, feio. Mas Nós não tinha essa ligação. eu não tinha. Se eu fazia algo de espiritual. mal pra alguém, não era por intenção, era por ignorância. Sim. E Deus fala que ele perdoa a nossa ignorância, né? A Bíblia fala que Deus perdoa a nossa ignorância. O ruim é eu chegar aqui, te roubar, sabendo que isso é errado e achar, não, eu vou sair aí fora porque Deus é amor, né? Ele perdoa tudo, então eu vou sair fazendo mal e... Então acho que não. Quando você não conhece, é ignorante, né? E o princípio de tudo, como eu falei antes, saber dessa presença de Deus. O que eu penso hoje? Cara, depende de você sair da sala aqui. Você deixou tua carteira aqui. Eu vou mexer na tua carteira. Vou pegar alguma coisa, talvez você nunca vai saber. Mas se eu tenho esse princípio que Deus sabe todas as coisas e eu temo Ele, eu não vou fazer isso. Então eu acho que começa por aí. Um cara que é casado não vai trair a esposa porque sabe que isso. Um cara que rouba não vai... Um cara que não vai roubar porque tem essa sensação e esse discernimento que Deus está presente. Então eu acho que isso é o princípio de tudo. Temer a Deus. Porque se você teme, cara, você não vai fazer as coisas erradas. Então é o que eu digo. Hoje eu tive esse start depois nessa caminhada. Quando me aconteceu muitas coisas, como financeiramente, fiz muita coisa errada em um ano. Pessoalmente fiz algumas escolhas erradas em um ano. Sabe, a vida virou. E eu disse, pô, agora eu tenho 2 caminhos. E eu pensei, cara... Mas foi por uma iniciativa própria tua ou foi Fui por incentivado. Não, eu tive amigos que me incentivaram. É. Ó, Márcio, você já foi por esse caminho. Vamos por esse? Sim. Eu fui incentivado. E confesso, com uma certa resistência. Sim. Sabe? Porque é aquele preconceito que a gente tem de algumas pessoas, né? Mas eu sou muito grato às pessoas que me levaram a Cristo. Tenho essa gratidão por elas. E eu digo, então, que isso me startou para um outro momento. Que me incentivou a estudar, a voltar a fazer uma faculdade. Hoje, como você falou, entrando na tua pergunta, na questão da tecnologia, fazendo gestão da tecnologia, da informação, buscar conhecimento, que até então... Eu sou formado no ensino médio, depois tinha parado, né? Porque a vida minha foi meio que abrindo as portas, sabe? Parece que... No dia a dia ali. No dia a dia. Então hoje eu notei que eu tava zerado, cara. Eu não tinha mais ninguém por mim. Eu tinha 2 filhas, e como eu falei, eu tinha um relacionamento de 14 anos, acabou terminando. Hoje me dou super bem com a pessoa, temos uma filha em comum, mas eu senti que não tinha mais eu. Eu tinha uma filha especial, que antes meu pai e minha mãe me ajudavam a cuidar, agora era só eu. Claro que eu sou muito grato nesses 5 anos às pessoas que passaram no meu caminho. Todos me contribuíram de alguma forma. Alguns me ensinando o que eu não devo ser e outros me ensinando aquilo que eu devo ser. Então hoje eu prezo muito por isso. Eu tento conviver com pessoas que possam agregar algo. Não que eu possa só sugar, mas que eu possa oferecer, que eu possa receber. Contribuir também contribuir com as também. pessoas. Então eu acho que a vida é isso, cara. Nós estamos aqui numa viagem. E algumas pessoas vão embarcar nessa viagem com nós talvez um dia, 2, 1 ano, 10 anos, alguns só vão dizer oi e passar, e outros vão andar por um bom tempo. Então, se a gente puder aproveitar essa viagem aqui, né, e usufruir dela, porque eu brinco com um amigo meu, falou, cara, eu já fiz uns 10 cursos daquela 10 passos pra felicidade, eu já dei 500 e não encontro. Eu disse, cara, talvez o segredo tá aí, você tá buscando, e eu tô feliz por estar aqui hoje. Sim. Então, eu tô curtindo esse momento. Pra estar feliz. Então eu não tô esperando quando eu tiver, porque aí você vai criando essa ansiedade. Eu não sei se vocês concordam e a qualquer momento discordem, tá, de mim aí, falem, que nós vivemos numa era muito ansiosa. Eu vou contar pra vocês, eu fiz um teste em janeiro. E eu acho que hoje eu até sou um cara, pelo meu trabalho, eu atender várias empresas na área digital, eu uso muito a área digital, mas eu fiz um teste em janeiro. Se eu vou tentar ser um blogueiro por 30 dias, eu respeito essa galera, cara. Porque você todo dia, sabe que eu disse todo dia. E eu lembro que um dia deu tudo errado, eu fui fazer uns trabalhos, entreguei, ninguém gostou. Eu acordei atravessado e disse, não, vou bater uma foto que eu tô feliz. E dei um sorrisão e meti a foto lá. Mas não era eu, cara. Então Ali eu você vejo... tava fazendo um personagem. Um personagem. Eu vejo que isso, claro, a tecnologia é muito bom. Mas ela nos afastou das pessoas próximas e nos aproximou das pessoas de longe. Sim. E muitas vezes a gente é um personagem ali. Você já viu alguém postar foto lá, arrebentado, no dia que tá mal? Claro que a gente não tem que ser vítima das circunstâncias. Mas eu quero transmitir assim uma mensagem que às vezes a gente vende uma imagem que não é aquela real. É só você entrar em qualquer perfil pessoal no Instagram, você olha a vida de todas as pessoas lá,
são lindas. É perfeito. Não tem problema Cara, nenhum. Tá todo mundo lindo, todo mundo é bilionário, trilionário, eu não tenho problema nenhum. Eu também tem. quero. Se você me pedir, Marcinho, você quer vir no Oeste mais de bicicleta ou você quer vir com caminhonete? Eu quero vir com caminhonete. Mas Só o meu viagem foco não legal, tá aí. lugar bacana, comida boa, Tá todo mundo festa feliz, legal, amigo. Né? Uhum. É só vir. Cara, e às vezes as grandes influências estão do nosso lado. É um cara que às vezes não teve o mínimo de recurso, mas tá aí grato pelo pouco que tem. Eu acho que é isso, né? Voltando naquela dos 10 passos pra sim. felicidade. Senão você vai dar 1 milhão de passos e nunca vai encontrar porque você colocou, talvez, a felicidade num relacionamento, numa conquista, num emprego, num status. Não tô dizendo que isso não é bom, tá? Tô dizendo que tudo isso é perfeito. O cara quer dizer que... Mas tem que fazer parte, né? Não ser o todo. Ser ignorante é dizer, cara, eu não quero isso, um conforto. Sim, Cara, todos nós queremos. É a mesma coisa que dizer que dinheiro não traz felicidade. É a mesma coisa, cara. Você só tem que fazer ele servir você e você não jargão. servir Sim. ele. Né, cara? E a gente entra, eu fiz esse teste 30 dias. Eu falei, cara, essa galera que produz. Agora, quando você tem conteúdo, quando você tem informação, tem mais o que compartilhar. Mas eu digo, muitas vezes a gente quer impressionar sendo aquilo que nem a gente é. Às vezes eu venho aqui querer dar moral pra vocês fazer algo que nem eu faço. Eu acho que o melhor testemunho, às vezes, não é falar. É viver, cara. Fazer com que as pessoas vejam em você algo. Porque é muito fácil hoje. Eu pego uma mensagem bonita aqui, ponho um fundo musical e emociono. Mas eu acho que esse não é o propósito. Muito mais. Eu notei isso como pai com as minhas filhas. Muitas vezes que eu quis falar não entendeu. Eu disse, não, então eu vou viver. Vou agir. Eu vou parar de falar e vou... Mostrar pelo exemplo. Eu vou abrir mão. Então hoje, como eu digo, por que você não vai mais? Cara, porque hoje eu tenho que priorizar algumas coisas. Eu priorizei, nesse momento, minha vida profissional, minha vida familiar com as minhas filhas. Pô, cara, então eu vou ser pra elas a companhia que elas precisam. Eu deixo, cara, ó, quando tiver alguma coisa, fala comigo. Se eu não puder ajudar, eu vou buscar a resposta. Então, mais do que falar, mais do que você vir aqui pregar, ou a forma de você se vestir, a forma... Cara, você só precisa viver. As pessoas estão... Eu vejo que hoje as pessoas estão sedentas, buscando essa tal da felicidade. A nossa geração anseia muito por isso, eu acho, né? Não sei se é porque nós vemos de uma outra geração, eu vejo que se nós pegar nossos avós, nossos pais, eles tinham outra pegada, né? Parece que eles, 6 da tarde, eles tiravam o chinelo, tinham um arranzinho, ou quem tomava uma cachaçinha, tava tudo certo. E nós não, cara, vamos produzir 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia. Correndo atrás da máquina sempre, né? Cara, e você já notou que no tudo, final né? isso aqui não vai ficar, daqui a pouco o que é do Jefferson hoje, daqui 50 anos tu não sabe mais de quem vai ser. Tudo que o Jonathan tem, vai daqui 100 anos, talvez as pessoas nem lembrem mais que nós três existimos. É isso aí. Então, essa é a vida que eu vivo hoje. Eu vivo o eterno hoje. Nós temos esse momento para viver aqui. Então, nós temos que tentar produzir o máximo nesse momento. Claro, sempre planejando, como a gente está hoje na área de empreender, também podemos falar no decorrer, se tiver tempo ainda. Vai. Mas, assim, ó, eu digo que é o hoje, cara. Só que a gente demora para aprender isso. E a gente tem que passar por algumas situações desagradáveis para então perceber isso. Porque eu acho que se tá tudo calminho, a gente vai, né, naquela maré. Agora, quando o bicho pega, começa você tendo que se virar, eu acho que aí você vai descobrindo a força que você tem. Então, por isso que eu tenho muita fé hoje. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Tipo, que eu comentei do meu amigo, se Deus quiser. Eu também acho que se Deus quiser, tudo vai acontecer. Mas Deus nunca vai fazer aquilo que é a minha função. Ele nunca vai fazer aquilo, Márcio, ó, precisa mexer naquela cadeira. Ele pode pegar a cadeira e colocar aqui, mas ele vai querer que eu faça e vai ficar muito mais feliz. Então, eu acho que isso... Então, a gente é abençoado muito, cara. É o famoso dar a vara e ensinar a pescar, né? Exatamente, cara. Cara, tem situações e situações. Nós precisamos de uma situação X, que uma pessoa passou por algo muito caótico, ela precisa de uma força, ela precisa de um amparo. Show. Mas muito tá em nós, esse potencial, né, cara? E a gente colocou muito, falando na espiritualidade, a bênção de Deus, daquilo que Ele nos dá. Pra mim, é pelo aquilo que Ele é. Pelo aquilo que Ele já fez, cara. Ele nos deu a vida, cara. Vai viver essa vida, talvez uns 20, 30, 40, 50, 40, cara. Eu tava vindo na estrada e pensando, cara, eu já vivi metade da vida. O que eu vou querer daqui pra frente? Então, acho que as escolhas que nós fizemos, que elas vão refletir naquilo que nós vamos viver. E nem sempre fazendo escolhas boas quer dizer que vai dar tudo certinho. Não, mas tu é um menino bom, né, cara? Mas é meio que ao contrário. Não, bom aqui não serve, cara. Aqui nós precisamos de alguém que dê um jeito pra isso aqui. Porque... Então, hoje essa é a minha visão de mundo. Talvez possa estar sendo careta, mas hoje eu sei de onde eu vim, e onde eu estou e onde a gente pode chegar. E eu acho que dentro desse assunto ainda, Marcinho, como é que você exercita essa tua espiritualidade? Então, como eu falei, eu participo hoje na igreja, né? Vou na igreja Assembleia de Deus de Faxinal dos Guedes, meus irmãos que devem estar assistindo lá. Participo de uma célula de jovens, que é onde eu me identifico mais, né? Hoje eu ainda estou solteiro, tá? Por opção. Eu talvez por aparência.
Mas bem tranquilo. Então eu exercito minha fé, é isso, cara. Eu sou um cara que acordo de manhã, agradeço a Deus, né? Sempre faço a minha oração. Mas como é que você ora? Você fica lá 1 hora? Não, cara, eu converso com Deus todo momento. Eu tava vindo pra cá no carro, eu tava falando. Pô, Deus, me capacita pra falar uma palavra que alguém precisa ouvir, né? Que seja a luz da minha vida. Então eu pratico isso diariamente, cara. Eu tô sempre em conexão com Deus. Tento pedir direção pra Ele, porque Ele disse que é pra pedir, né? Que a gente aqui aprende nesse mundo, mas sabedoria diz que peça e eu vos darei, tá lá escrito. E também tá escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, fechando com o nosso assunto, tudo que nos acontece, se nós amamos a Deus, contribuiu para o bem. Então é nessa máxima que eu exercito a minha fé, sempre tentando nas minhas atitudes. Errar, eu erro muito, cara. Eu falho muito, às vezes, com palavras, com gestos, com pessoas, porque a gente está suscetível ao erro, né? Errar é humano. Talvez persistir no erro que seja uma ignorância. Sim. Então, errar, a gente erra muito. Tenho humildade para reconhecer que tenho muito para aprender. Sou grato a muitas pessoas da fé que me disseram, caminha por aqui, que me orientaram. Então, eu sou muito grato. E pratico a minha fé diária, nesse relacionamento com Deus em tudo que eu faço hoje. Eu coloco Deus hoje nos meus negócios, coloco Deus nos meus estudos, no meu trabalho. Tudo que eu faço, eu tento glorificar o nome dele. E essa virada de chave aí, você conseguiu perceber ativamente que tua vida melhorou? Muito. Se eu te dizer que não tem dificuldade, tem, porque perdoam alguns irmãos se eu ouvir, que as pessoas têm uma ideia, cara, tu aceita Jesus e amanhã tua vida é um mar de rosas. Vai dificultar. Sabe por quê? Porque Jesus disse uma frase que aquele que quiser seguir ele, largue tudo e me venha. Antes, se você pegar antigamente, então algumas pessoas dizem, depois Jesus, ele está com nós em todos os momentos, só que não impede das dificuldades acontecer. Então eu digo, ele vai nos capacitar, vai nos auxiliar e vai nos conduzir nos melhores caminhos. Só que essa escolha é diária. A nossa vida, ela nasce todos os dias, né? Diz a palavra que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Então eu digo, hoje eu vivo uma vida pausada em princípios. E esses princípios, algumas coisas eu tenho que dizer não. Que às vezes não agrada a pessoas que são próximas a mim. Mas se eu quero viver alguns princípios, eu vou precisar dizer não para algumas coisas, sim para outras, né? Então eu acredito que é no dia a dia, Jefferson. É no dia a dia, nas tuas escolhas, cara, na tua vida. A melhor forma é essa. Sim. Bacana, cara. Legal. Tem muitas, assim, histórias de pessoas famosas, né? Músicos, principalmente, né? Que o cara do Raimundos lá, né? O Digão. O Rodolfo é um cara que eu sigo. O Rodolfo, que tocava no Raimundos. Uhum. O baterista do Charlie Brown lá, o Pelado, né? Também, que abandonou a carreira musical. Só que, assim, pessoas que tinham uma vida que acredito que não era o teu caso, né, Marcinho? Um pouco desarregrada, com droga, envolvida com alcoolismo, envolvido com uma situação mais difícil, assim, mais delicada, extrema, né? mais extrema. E eu acho muito bonito essa, digamos, conversão, não sei se é assim que se chama, né? Pode ser, exatamente. Mas é muito bacana, muito legal. A gente diz que é as boas novas, né? Então, as boas novas é você deixar morrer o velho homem e ainda ser um novo homem, né? E nisso aí que tu falou, cara, eu acho que é essa mudança de atitude, porque de nada adianta eu carregar, né, uma fachada se por trás daquilo eu não sou. Então, acho que é mais feio ainda, né, cara? Eu falar pra você pagar as contas e eu não pago. Né? Eu falar pra você ser um bom cara e eu não sou. Eu acho que isso é uma ignorância tamanha. Então, eu acho que esses grandes exemplos, eu acho que é aí que entra aquilo que nós falamos antes, o testemunho, cara. Porque às vezes tem alguém que tá passando um problema assim na família com um filho. Porque eu digo, hoje eu continuo frequentando alguns lugares, né, que toca música, que tem essas baladas. Não vou, mas, por exemplo, participei recentemente. Então eu vejo que algumas pessoas, e a música tem uma influência muito grande. Pode ver, você escuta uma música legal, você não se anima teu dia? Tem muita música boa, cara. Eu acho que tem muita música bacana. A música, ela tem um poder muito grande de mudar o nosso comportamento. E eu vejo que muita gente canta aquilo hoje porque talvez eles não vivem. Por exemplo, os piados dizem hoje, você tá muito careta. Eu falei, cara, é que agora tem uma menina de 10 anos lá que eu não posso mais ver uma música falar que ela vai rebolar no colo do fulano de tal que eu fico, sabe? Talvez eu esteja sendo careta, mas você tocava isso uma vez. Eu tocava porque eu não vivi essa situação. Então é fases da vida. Então às vezes o cara nem tá fazendo aquilo por mal.
É que ele não tem a noção desse mundo. É como eu digo, tem alguma família que tá sofrendo com um filho lá que tá perdidão, sabe? E aí o cara brinca, cara, mas esse outro dia eu geralmente posto algumas frases bíblicas e tal. Daqui uns dias vai abrir uma igreja. Eu falei, cara, a igreja não abre. Abrir, você abre um comércio, uma loja. Igreja nasce. Falei, eu não quero ter isso. Eu quero só se eu puder ter uma palavra de alguém que muda a vida, como você falou desses exemplos dos artistas. Então tem um caminho, cara. E eu sei que tem muita gente que infelizmente usa Deus. Que tem uma diferença, usar Deus e ser usado por Deus. E eu não vou ser hipócrita e dizer que não tem. Tem. E não pense quando você vai entrar numa instituição religiosa que vai ser tudo perfeito. Pode ser que você se decepcione com muitas pessoas. Como algumas pessoas podem se decepcionar comigo. Então, vive pra ti, cara. Faz o teu melhor. Por você. E coloca a tua fé em Deus. Então, porque essa é a referência. Esse é o papel, eu acho, quando eu digo igreja. Igreja somos nós. Eu, você. Então, às vezes, é essa igreja que as pessoas precisam. De menos dedo apontado. Você, cara. Vem aqui, eu vou te abraçar, cara. Porque assim, outro dia um cara me disse, mas aquela mulher saía com 10 homens, agora tá na igreja. Aquele outro roubava, agora... Falei, respondi com uma pergunta. Jesus era assim, pode ser sobre Jesus. Jesus geralmente respondia com uma pergunta. Longe de mim ser comparado com o mestre. Mas ele assim, eu pedi, você quer que ela continue a estragar casamentos e ele continue a roubar? Ele não me respondeu. Você quer que alguém, um amigo teu que estava perdido daqui a pouco na droga, que continue... e que você vê ele num caminho do bem, você quer que ele volte para lá ou que ele continue bem? Algum familiar que você vê? Então é isso que eu penso, cara. Eu quero que haja essa conversão. E eu acredito que o evangelho é isso, é essa conversão. Senão, do caso contrário, é uma hipocrisia. É só benefício próprio. Porque parece-me que ser abençoado é ser famoso. Me parece-me que ser abençoado é ser rico e não, cara. Talvez tem muita gente muito abençoada e do lado de fora que ninguém conhece, nunca viu. Mas está realizado com o pouco que tem. Eu acho que esse é o segredo da vida. Nós almejar. Que ambição é diferente de ganância. Sim. Então você tem ambição de crescer, mas não ter ganância, acima de tudo, de ocupar cargos. Ter ambição, se preparar para as oportunidades, mas não ter ganância de querer. Então, a minha visão de vida é essa, de fé. Não, viver o agora. Perfeito, cara, perfeito. As colocações, assim, todas muito precisas. Muito, muito legal mesmo. E justamente, então, falando sobre essa pegada da ganância, ou melhor dizendo, da ambição, que é a diferença, né? A ganância, a gente tem que excluir ela do nosso vocabulário. Aliás, a gente tem que saber o significado dela para não praticá-la, né? Exato. Mas essas questões de ambição ou de desejo de onde você quer chegar, o que você almeja fazer, tu mesmo falou agora, voltou a estudar, né? Tá se capacitando. E então, voltando a falar um pouquinho sobre a tua carreira profissional, né? Atualize-nos, né, sobre então, passo hoje a passo. eu até atualizei o nome. As redes sociais é Márcio Lima. Tem o meu amigo Michael lá, que é pastor, também diz, cara, Jesus trocou até o nome de Marcinho para Márcio Lima. Daí eu digo assim, hoje eu trabalho então na área de design, auxilio empresas no perfil dele, cara, como que ele vai se apresentar, como que seria um perfil ideal, depende do nicho que ele trabalha. Eu trabalho hoje, entrego muitas artes, eu tenho parceria com algumas agências. Eu montei uma agência uma época com um amigo, né, a gente, vamos cuidar de tudo isso. Daí eu acabei voltando pro Eugência e acabei terceirizando hoje. Trabalho que as agências pegam um serviço, passam uma demanda de artes, de criativos. Eu trabalho com imagem estática, né? Assim, eu fazer um merchan, eu tenho um programa que os designers odeiam, e eu vou falar, que é o tal do Canva, né? Mas eu acho que ele, pra mim, me ajudou muito, cara, profissionalmente. Eu digo que toda ferramenta, ela é boa, você só tem que saber usar, cara. Sim. Claro que tem programas que são profissionais, que você tem outros recursos. Mas resumindo na questão profissional, então eu trabalho com design de redes sociais, ou se você quiser fazer uma mídia, um outdoor, o que você quiser fazer. Tratando de design, mídia gráfica, né? Mídia gráfica, em digital ou offline, vamos falar assim. Também trabalho na questão de áudio hoje. Eu quero um comercial para minha loja, eu gravo, eu tenho estúdio, eu tenho outras vozes, se precisar. A gente cria o roteiro, cria o comercial. Se precisar, vídeo, né? Não é o nosso forte, o meu caso, eu não tenho uma equipe, então hoje eu trabalho eu, e ainda tenho mais agora um menino que está me auxiliando em algumas demandas que eu tenho, que eu trabalho com algumas empresas direto.
direta e outra, como eu falei, com agências. Cuido daí hoje do aplicativo aqui na região, do marketing e também de uma proteção veicular. Uhum. Que o aplicativo, inclusive, você veio na ocasião, né? Que é junto com o Jair do Rota, né? Isso. Que veio, participou aqui com a gente no podcast no ano passado. O Marcinho tava aqui também nos bastidores, né? Ô, Jonathan, sabe o que eu me lembro disso? Por isso que eu digo assim, vocês vão ver que eu falo bastante de algumas passagens. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu cheguei aqui, eu lembro que o Jeff falou, tu senta lá e fica quietinho lá, que você é em outra oportunidade. E eu confesso que eu vim com uma vontade, porque o cara passou a me buscar, vamos lá no Oeste Mais, e como eu sou fã do Oeste Mais, eu já vou me arrumar, porque eu vou lá, vou falar, né? Aí eu chego aqui, tu senta lá e fica lá. Não foi com essa entonação, eu também, né? Não foi com essa entonação. É tipo levar uma criança no parque, não vai andar e nem um brinquedo. Tu não vai andar, tu vai ficar só olhando. Mas tudo bem, mas é que não era o meu momento. Mas eu entendi, sabe? É que nem quando alguém me faz uma correção, eu levo pro lado bom, cara. E não vou ficar bravo. Se o cara tá falando que eu tô falando isso aí, não tem nada a ver, eu preciso então entender o que ele quis dizer e ele tá me ajudando. E talvez você me ajudou porque o assunto não era pra mim aquele dia, não era o assunto, era hoje pra ser. E aí eu vim do aplicativo que tu falou, e aí a gente cuida desse aplicativo, que é um aplicativo de mobilidade. Estivemos agora recentemente na feira que acabou que a gente teve na Expofem. Expomos aí, hoje é um aplicativo que tem mais de 30 mil usuários, né? Então, um aplicativo que nasceu aqui na região, que atende a região, e eu tô desde o início, eu que desenhei o layout, juntamente com outro colega de design, a gente bolou aquela marca, vamos fazer isso. Hoje eu cuido de todas as redes sociais, e também, como eu falei, hoje anexado à necessidade tem uma proteção veicular que veio vinculada, que eu também trabalho nesse nicho, né? Sempre procurando entender, tenho parceiros, digo, nunca faço nada sozinho. Eu sou aquele cara que só termina o trabalho de um grupo, né, cara? Então, não. Então, se tá ruim, eu coloco a culpa em todo mundo. Se tá bom, convido todo mundo pro churrasco e tal, todo mundo. Então, é isso aí, cara. Cuido dessas empresas de design e cuido também dessa área. Tô tentando estudar um pouquinho mais a questão da funcionalidade, mas não é meu forte, né? A programação não é algo que eu demando, tenho noção, né? Da gente fazer, como nós deveríamos fazer, como um aplicativo podia funcionar. Acredito que eu peguei um pouquinho desse conhecimento. Sim. Muito ainda a aprender, mas mais na usabilidade, né? Isso. Não nas linhas, nas linhas, nas códigos lá, que aí demanda, eu acho que um pouco mais de QI, né? mas essa questão aí das empresas e dos trabalhos digitais que você faz, né, cara? Volta um pouquinho, inclusive, naquela situação que foi comentada da música, que lá atrás a gente não tinha acesso às músicas ou às tecnologias, né? Tinha esse distanciamento, e hoje tu consegue ser um profissional de qualquer área, em qualquer lugar. E ver que existem empresas sendo criadas na área de tecnologia aqui na nossa região, implementadas aqui, que estão fazendo sucesso, né? Isso é bem legal. Muito bom, cara. Acho que a nossa forma de viver hoje, cara, sem a tecnologia não tem como. Mudou a nossa forma de comprar, de usar o banco e de se locomover, no nosso caso, como estamos falando. Então, a tecnologia, ela agregou muito e eu acredito que ela vai evoluir ainda muito mais. E temos que usar isso para o nosso bem, para facilitar a nossa vida, né? Porque é acelerada a vida hoje, né? Tudo. Eu acho que nós estamos aqui. Quem está assistindo já está, sabe, é um mundo de informações que eu acho que o ser humano não consegue dar conta de acompanhar, eu penso. É só você fazer uma comparação. Por exemplo, quando você falou que entrou na rádio lá, teve tua experiência na 101. Se você não tinha um rádio lá e estava numa posição geográfica que te permitisse acessar, a sintonizar a rádio lá, você não ia ter conhecimento. Exato. Hoje, o papo que nós estamos tendo aqui, a pessoa pode estar lá no Japão e acompanhando. Perfeito. Por causa dessa globalização que a tecnologia permite. E paralelo a isso, ele tem mais 1 milhão de informação chegando, né? Então é muita informação, cara. Por isso que eu cheguei a um ponto que daí você quer estudar e você vai aprender tudo. Opa, cara, eu acho que eu vou bugar se eu querer pegar tudo. Então, vou pegar um feeling, seguir por aqui, daí ver se não é, você abandona e vai. Porque não tem problema você errar o caminho em algum momento. Sim. Pô, só para e vai por outro, cara. A vida é assim, vamos tentar. Então, eu acho que nós temos muita informação, cara. Tem muita coisa boa na internet. Você precisa, a internet não vale pra nada. Cara, tem muita coisa filtrar, boa. Né? Tem que saber filtrar como tudo na vida. A gente tá aí, um mundão aberto, cara. As escolhas estão na tua mão. Tá tudo aí, né? O cardápio tá na mesa, só exatamente. Escolher o que quer. Eu li um dia, o cara disse, cara, aqui dentro tem 2 lobos famintos. Um é do mal, outro é do bem. Qual que você vai alimentar? A escolha é tua. Essa escolha ninguém vai fazer por você. Como, voltando para a tecnologia, tem muita coisa boa que dá para usar. Eu acho que na questão financeira, hoje, você pode evoluir muito mais rápido que antes. Por quê? Porque pelas inúmeras oportunidades que tem aqui.
né? Então, acho que a tecnologia facilitou muito a nossa vida. Você está fazendo uma graduação também, né, Marcinho? Você Isso, em gestão da tecnologia e da informação. Aí que entra um pouco mais de dados e tal, código, né? Mas também entra marketing. Eu estou fazendo essa graduação agora. Ela é presencial? Não, ela é online também, Online? ocupando a tecnologia. Eu faço uma prova presencial e ocupo ela online. O cara diz que é mais desafiador ainda o cara estudar online. Diz que... porque aí o foco é você contigo mesmo, né? É. Não tem um professor ali, Exatamente. ou uma turma junto, né? Eu confesso que eu até demorei para fazer essa escolha, né? Porque eu penso muito em usar a tecnologia na questão da gestão pública. Eu acho que ela está aí para auxiliar, e se ela for usada para auxiliar as pessoas que têm menos recurso ainda, ela pode ser ótima, pode evoluir muito, como daqui a pouco você tem um aplicativo, já tem, né? Só basta a cultura das pessoas usar, você não ter mais que sair 4 da manhã para ir marcar uma consulta, e você tem um aplicativo que você pode usar e pode dar... Eu acho que a tecnologia usada para o bem, ela pode ser muito útil na questão pública também, no setor público. Então, por isso que a ideia era fazer gestão pública, pegar todas as demandas, como já tive nesse ambiente por 6 anos. Mas hoje eu vejo que estudando tecnologia tem muito campo que dá para se agregar, cara, tem muita coisa. Um exemplo é isso, né? Nós estamos aqui pela tecnologia, Sim. chegando a lugares onde jamais iríamos chegar se não fosse a tecnologia, né? Como tu falou, o cara tá aí no Japão, nos assistindo. Sim. 3 caras aqui no Oeste Catarinense. Como passou tanta gente boa por aqui, né, cara, nesse podcast, né, eu acompanho. Então, por exemplo, eu lembrei aqui agora do meu amigo, o soldado Coronete lá, que é o comandante aqui, né? Inclusive, em 2017, eu tive um acidente de carro. Eu digo assim, ó, galera, janeiro de 2017 eu acordei desempregado, julho eu acordei acidentado, setembro foi a última festa country, que por coincidência nunca tinha dado prejuízo, deu prejuízo. Em outubro, como é que eu posso falar? Sei lá, abandonado, e sabe, foi 2017, então eu tive um acidente na BR, e foi o Coronete que me atendeu. Ah, é? Eu quebrei a perna na época e tal, foi grave? né? Foi grave, fiquei 10 dias hospitalizado. E juntamente com a galera lá de Faxinal, nós estávamos numa reunião da CDL em Chapecó, e um caminhão nos impediu de ir. Mas eu digo que estava preparado aquele momento também ali e tal, e graças a Deus estamos aqui ainda, voltamos a jogar bola, que não foi muito nosso forte, né? Mas voltamos a fazer uns golzinhos, então estamos 100% aí. Pois é, o futebol é um dos seus hobbies. Também, cara. Joguei muito tempo, né? Não profissional, tá, cara? Eu só enganava. Eu ficava na frente na banheira. Toca pra mim que eu tento resolver aqui. Mas é uma das coisas que eu gosto muito, né? Agora confesso que tô um pouco menos, devido aos horários, né? Que eu jogava sempre tardezinha, daí como eu tô no horário agora até as 9 da noite na rádio, de segunda a sexta, sem chance. Daí um final de semana eu trabalho outro folga, nos que eu posso eu jogo. Tem uma equipe lá agora já do veteranos que me convida, me colocou no time, eu não sei porquê, né? Mas tem uma equipe lá em Faxinal que é o Divino, que é uma galera bem legal, que faz parte dos meus halls de amigo aí da infância, uma galera que eu gosto muito, e eu joguei muito tempo lá, né? Participei de muitos campeonatos, mas nunca nada muito sério, assim, sabe? Jogador amador mesmo, só de peladinha mesmo. Sim. Pela curtição do esporte só mesmo. Pela curtição, de eu acho. Mesmo, né? Hoje peguei a habilidade de correr, cara. De ir fazer uma corridinha, eu acho que faz bem pra saúde, pra cabeça. Sim. Então, super indico. O cara tiver aí de boa, cara, vai dar no campo, dá uma... O primeiro dia que eu fui, eu dei uma volta e fui pra casa. Isso aqui não é pra mim, cara. Tá bom, né? Mas tem o início, né? Tem o início. Hoje eu vou lá, consigo ficar 1 hora dando uma caminhadinha, corrida, legal, e eu acho cara. super legal. E daí tu consegue... Até maratona fui participar, cara, que nunca me vi, bicho. Então, eu digo, esses 5 anos foram desafiadores, mas me fez fazer muita coisa que eu jamais imaginei. Me colocou em lugares que eu jamais imaginei, com pessoas que eu jamais imaginei. Então, é nesses momentos difíceis que a gente tem que... Cara, vamos virar essa chave, vamos fazer alguma coisa. Vamos... Maratona que tu diz foi a... 5 quilômetros. Uma maratona que faz dentro da cidade, né? Teve no aniversário do município. Disse, vamos correr. Um amigo meu lá da rádio falou, vamos lá, o Ledemir. Vamos. Então vamos nós dois. Os 2 últimos a chegar, chegamos de mão dada, mas chegamos, né? Completamos o desafio, cara. Né? O mais importante. O mais importante, cara, completou. Não é quem chega primeiro, cara, é completar a carreira. E assim é a vida. Cara, não é quem vai chegar lá na frente, é completar. Porque cada um tem o seu ritmo, né? E a analogia para a questão da corrida ali, perfeita, né? E você não é um atleta profissional, né? Então você não precisava chegar em primeiro, segundo, terceiro. Já tem uma perninha, né? Que ficou mais ou meninha aqui. Foi tirado todos os parafusos, mas... E ainda brincamos de vez em quando, cara. Esporte é saudável, super indica, é bom demais. Legal, cara, bacana.
Muito bem, o Marcinho, que agora não é mais Marcinho, é Márcio de Lima, né? Márcio Lima. Márcio Lima FX nas redes sociais. Pois é, o pessoal vai procurar lá por Marcinho, o DJ Marcinho não vai achar, hein? Não vai achar o mais, DJ Marcinho aposentou, galera. Eu tive que encaminhar a aposentadoria, não deu mais. Agora vamos pra outra vibe aí. Bacana, cara. Obrigado pela tua presença aqui no Fala Mais. Obrigado a todos também que acompanharam a gente, né? E um elogio pra ti, né? Por essa trajetória tão bonita, né? Essa história, esse passado tão bonito, virtuoso, né? De percepções e tomadas de decisão e atitude, né? Que você teve ao longo dessa trajetória também, né? Obrigado. E por compartilhar essas histórias bacanas aqui com a nossa audiência. Obrigado pela vinda. Cara, eu que agradeço, né? Primeiro dizer que eu sou fã de vocês dois, não é pra puxar o saco. Eu vou repetir, né? Esses dias eu falei, cara, é bom você chegar numa fase da vida que você pode falar aquilo que você pensa sem querer privilégio, sabe? Então hoje, graças a Deus, eu levo muita paulada, porque às vezes agora eu aprendi a ter um pouquinho mais de coragem, que eu sempre fui um cara de aceitar tudo, sabe? Então hoje eu acho que a gente vai com o tempo aprendendo e hoje eu consigo transmitir para as pessoas aquilo que realmente eu penso, cara. Então vocês são pessoas que eu admiro mesmo, sem conhecer de longe. Desde que o portal existe eu admiro e a prova é para quem me pede eu falo, né? Então parabenizar vocês pelo trabalho, fiquei lisonjeado. Acho que é o primeiro podcast que eu participei, primeira vez que eu compartilhei isso em público da minha vida, sabe? Que a gente tenta deixar viver um pouco restrito também, sabe? Eu aprendi a viver muito no offline, que é bacana, mas a gente sabe que às vezes tem muita gente que precisa também, às vezes, como nós conversamos antes, uma palavra ou alguma coisa. Então, gratidão é a palavra que eu tenho pra vocês dois, desejar sucesso. Quando tiverem aí, quiserem me convidar, cara, eu gosto de conversar, tô aí pra falar, se achar que eu for útil em algo, tá? Que eu puder compartilhar com vocês, tô muito feliz, desejo sucesso cada vez mais e, ó, Amém. Fale mais. E fecho assim, ó. Coloque Deus em primeiro lugar, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Muito bem, cara. Show, E parabéns. te digo assim que a admiração que você comentou, ela é recíproca. Amém. Principalmente agora, a gente aqui mais de uma hora conversando, mas principalmente te ouvindo, né? Ouvindo você trazer todos esses teus depoimentos, relatos. Espero que as pessoas de casa também possam aproveitar isso que você compartilhou conosco, porque eu sempre falo e vou continuar sempre falando que esse é um dos objetivos aqui do Fala Mais. A gente compartilhar as histórias e que muitas vezes as histórias elas vão se somando umas às outras, né, dos convidados que vêm aqui. Então, muito obrigado. Jonathan te agradeceu e te agradeço também novamente. Obrigado. Vamos brindar. Um brinde. Valeu. Saúde para todos nós. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. E um brinde, pessoal. Obrigado a vocês também que acompanharam esse episódio do Fala Mais. Um agradecimento especial às nossas marcas parceiras, obviamente, né, que são a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem também as redes sociais do Márcio Lima, que vai estar lá no Instagram também marcado com a gente. Valeu, obrigado e até a próxima semana.